E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo, muito bom. Vamos continuar com o estudo do livro Educação Física e Esportes, organizado por Wagner Way Moreira. Hoje o texto é Consciência Corporal e Dimensionamento do Futuro, de J.F. Regis de Moraes. Ok? Pronto? Então vamos lá. O tema corporeidade é, ao mesmo tempo, complexo e insidioso. Uma coisa é tratar o corpo laboratorialmente, anatômica e fisiologicamente. Outra é tratá-lo no complexo existencial, o corpo que somos e vivenciamos. Há também o fato de o consumismo e o marketing transformar o corpo em mercadoria, colocando como moda a sua temática, como se apenas recentemente passássemos a ser corpos no mundo. Com o início do século XXI, o tema corporeidade tornou-se urgente e relevante. Não apenas no seu sentido filosófico, reflexivo, mas também na direção de organizar esforços e gastar energia para a elaboração de um projeto de vida que seja menos perplexo e sofrido como foi o do século XX. Com certeza, todas as áreas do conhecimento devem estar voltadas para esse gesto de responsabilidade. Vamos para corpo-problema e corpo-mistério. Inicialmente, é preciso deixar clara a diferença entre problema e mistério. O problema é algo passível de equacionamento e, eventualmente, possui uma solução. É algo que desafia nossa condição de sujeito pensante. Já o mistério não corta o passo, ele escapa aos conhecimentos médicos e fisiológicos. Do mistério eu posso ter, no máximo, intuição contemplativa. Posto isso, o corpo é, simultaneamente, mistério e problema, já que ele pode se enquadrar como objeto de conhecimento e também como um manancial de mistérios. Tomemos como exemplo dançarinos ou desportistas muito hábeis. Do ponto de vista macroscópico, podemos perceber recursos corporais multidirecionados de ação, as disposições articulares e musculares, enfim, inteligência que caracteriza cada pequena ou grande parte do corpo estudado. Este é o corpo problema, com o qual podemos manter uma relação sujeito-objeto de conhecimento. Já o corpo mistério nos leva à seguinte questão: o que nos mantém vivos? Pensando além do funcionamento fisiológico. Que força é esta que gera e sustenta as energias básicas do viver? Refletir sobre as noções de corpo-problema e corpo-mistério é uma maneira de demonstrar a leve estrutura de cristal em que consiste o tema da corporeidade. Fascinados, nós queremos tocar, mas se não tomarmos cuidado, podemos parti-la ao menor descuido desse toque. Temos ou somos um corpo? Interioridade e exterioridade como categorias artificiais na compreensão do homem. O dualismo entre corpo e matéria e a racionalidade é algo que vem de muito tempo, mas que foi acentuado por Descartes no século XVII, criando o que conhecemos hoje como mecanicismo cartesiano. Essa linha de pensamento, que coloca muitas vezes a ideia de corpo e racionalidade como antagonistas, leva a afirmações do tipo "eu tenho um corpo" ou "a alma guia o corpo". Essa é a chamada visão instrumentalista. Nós somos um corpo e na complexa realidade do vivente, o corpo pode ser a expressão densa do espírito, assim como o espírito pode ser a expressão impalpável do corpo. Note que, mesmo com a concepção mais unitária do homem, a linguagem dualista ainda é utilizada de forma inescapável. Isso acontece devido a séculos de utilização de uma visão dualista, o que, naturalmente, levou à instalação do chamado dualismo semântico. Apesar disso, é possível entender que não existe qualquer atitude humana que seja puramente interior ou uma subjetividade puramente pensante. Toda atitude humana é corporal. A ideia de corporeidade do século XXI nos leva a um caminho de volta às origens da concepção unitária de homem, uma vez que a antropologia bíblica, muito antes de Platão, Plotino e Descartes, introduz uma dialética do pensamento hebraico sobre o homem, a carne e o espírito. Carne aqui entendida como união do corpo e da alma, e espírito toma o significado de alma vivente, como uma instância psicológica do pensamento do órgão religioso de comunicação com Deus. De qualquer forma, essa visão não apresenta um dualismo, mas uma dialética cujos polos, carne e espírito, se realizam e são superados pela totalidade e unidade do homem vivente. Somos um corpo como forma de presença no mundo.
Interioridade e exterioridade são apenas categorias de pensamento de força didática, pois o que existe é um corpo que pensa e agita a consciência e, ao mesmo tempo, uma consciência que pensa e transfigura o corpo, sem reduzir o verbo pensar a raciocínios lineares. Vamos para a consciência corporal rumo ao século XXI. A psicossomática deixou de ver os processos de somatização emocional com origem apenas no campo mental. Hoje a psicossomática enxerga uma mão dupla nos processos mentais e corporais. Essa visão nos garante grandes avanços, principalmente no que diz respeito ao trato com a corporeidade. O corpo é capaz de tomar atitudes, normalmente positivas, de acordo com o estado emocional da pessoa. Ele pode acelerar ou diminuir batimentos cardíacos, interferir no tônus muscular, justamente para preservar a saúde e integridade da pessoa. Para Barbutan, existem dois tipos de atitudes. A fechada, quando a pessoa se volta para si num gesto de retração, até mesmo fetal. E aberta, que é uma atitude de descentração, de abertura e projeção. Dessa forma, as atitudes corporais identificam-se com as significações espirituais. O corpo de musculatura tensa identifica-se com retraimentos espirituais, tanto quanto o corpo distenso iguala-se à liberdade de fruir, buscar e aprender. Se o profissional deseja deixar de lado uma visão de corpo simples e burra, que se adestra e admitir o fato de sermos um corpo como forma de estar no mundo sensível e inteligentemente, ele precisa sair da comodidade de rotinas e programas mecanicistas para realizar um diálogo de aprendizagem com o próprio corpo e o alheio. A esperança é que, no século XXI, os corpos passem a ser espiritualizados, no sentido de tratar o corpo físico, palpável, juntamente com a mente e o espírito vivido, libertando-nos da ideia de corpo como prisioneiro da alma, transformando a visão para um corpo como principal porta para a nossa intimidade profunda. Prosseguindo como conclusão. O estudioso da corporeidade precisa se interessar pelo corpo objeto, interesse de anatomistas, fisiologistas e médicos, mas não se limitando a isso, incluindo também o corpo sujeito, que é a percepção subjetiva de instalação no mundo, abarcando e sendo abarcado pela sociocultura. Enfim, os que preparam e ensinam bailarinos, atletas, preparam fisicamente, precisam refletir sobre o seu que fazer, deixando para trás vícios cientificistas e a pecha de tecnicões, de um corpo que não conhecem na devida profundidade. Maravilha, então esse foi o estudo do texto Consciência Corporal e Dimensionamento do Futuro, de J.F. Regis de Moraes, que está no livro Educação Física e Esportes, organizado por Wagner Way Moreira. Maravilha? Valeu e até o próximo estudo!